A diferença entre quem cresce e quem reclama, às vezes ela só está mais disposta a fazer o que você não faz. E isso não faz dela uma puxa-saco, mas faz de você talvez um invejoso. É duro de ouvir isso, eu sei. Por isso que eu vou te mostrar que para você crescer, você não precisa ser um puxa-saco. Porém, você vai precisar fazer coisas realmente que talvez possam ser interpretadas como puxa-saquismo. Só que quem se importa com o que as pessoas vão pensar ou vão interpretar é diretor de cinema. Se a intenção por trás for genuína e de agradecimento e cordialidade, o problema está em quem julga a ação e não em quem age. E se você caiu meio perdido aqui, eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. E sim, gente, existe pessoa puxa-saco, aquela pessoa que não entrega resultado, aquela pessoa que é bajuladora e simplesmente ela cai no gosto dos diretores e dos gerentes. Essa pessoa existe em todo lugar, sempre vai existir. Mas por que isso acontece? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Por que uma pessoa consegue se promover sem uma entrega real? Como que essa pessoa consegue subir se ela não mostrar essa entrega? É exatamente isso. Ela se promove à custa de outras pessoas. Ela tenta vender resultados que ela não teve e ela tenta vender resultados como se fosse os dela. E como que ela faz isso? Ela esconde o verdadeiro reconhecimento. Às vezes alguém ajudou essa pessoa e ela não foi lá e deu o devido crédito em um eventual bom resultado. Ela simplesmente assume, isso aqui foi mérito meu. Tudo bem, pode ser que tenha tido um pequeno mérito dela naquele processo? Sim, mas ela precisa aprender a reconhecer isso. Ou ela não faz isso de caso pensado, justamente para que ela se promova ao invés daquela pessoa que a ajudou. E aqui, como que ela faz isso com os gerentes? Ela adota uma postura de resolvedor de problema. É aquela pessoa mais descolada, é aquela pessoa que sempre está se conectando ali, ela sempre está presente nos happy hours, sabe da vida de todo mundo. Isso é interessante, porque quando você começa a conhecer sobre a vida das pessoas internamente dentro da empresa, isso dá armas para uma pessoa que é puxa-saco. Por quê? Ela começa a plantar semente na cabeça das outras pessoas. E aqui a gente vai entrar num detalhe meio complexo, porque normalmente uma pessoa puxa-saco, ela é manipuladora e até mesmo narcisista. Só que eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é um diagnóstico e eu não quero dar diagnóstico aqui para ninguém. Eu não quero que você chegue na sua empresa e veja que aquele ali é puxa-saco, ele é manipulador, narcisista. Mas existe uma grande probabilidade de que isso seja verdade, porém eu não quero que você fique pensando nisso, porque são diagnósticos caros, digamos assim, são coisas que influenciam a vida de muitas pessoas. Só tome cuidado, porque é justamente quando uma pessoa ela tenta te manipular, se você é familiar demais com essa pessoa, pode ter certeza que ela vai usar informações familiares para tentar te manipular. Então tome cuidado com isso. Por isso que é importante você saber ler o ambiente e perceber que ser familiar demais não é interessante. Beleza. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando o puxa-saco ele vai lá, usa todas essas informações que ele tem junto com a diretoria dele, ele é intencional. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ele não faz isso sem querer. Ele faz sabendo. Ele tem consciência daquilo. Entre outras palavras, o que ele tem? Um plano, mesmo que seja só na cabeça. Ele não colocou isso como meta, ele não colocou isso como nada, não tem nada escrito. Mas ele tem aquilo desenhado. Olha, eu vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou soltar essa informação aqui para coletar tal informação. E você deve estar se perguntando, nossa, ele é puxa-saco para saber disso tudo. Não, gente, não é isso. É porque eu conheço as pessoas que subiram de forma bajuladora. Dá para você perceber à medida que você lê o ambiente e à medida que você conversa com outras pessoas também. Porque você vai entrando no detalhe das coisas e a pessoa fala, fulano subiu porque era puxa-saco. Mas na realidade, você entende que aquele cara não era puxa-saco. Agora, algum outro pode ser que seja. Qual que é o principal diferenciador entre uma pessoa que é ou não é puxa-saco? O verdadeiro resultado que ela demonstra, que ela mostra. Se ela não
teve participação naquele projeto ou naquele processo, ela não tem resultado. Ela está só se vendendo de uma forma gratuita e à custa de outras pessoas. E aí, a gente entra na seguinte questão. O puxa-saco, ele vai agradar com o intuito de receber algo em troca. Ou seja, com tanta informação na mão, ele vai pegar pessoas que são estratégicas e vai tentar mostrar para essas pessoas que ele resolve problemas. Só que o que está na cabeça dele? Eu sei quem resolve esse problema. Eu vou mostrar que eu vou resolver, eu vou atrás de uma pessoa para poder resolver esse problema para mim e vou falar que foi eu que fiz. E como que ele sabe quais problemas ele deveria resolver? Ele começa a ter um alinhamento com essas pessoas que ele conhece. Mesmo que seja algo implícito, algo que ninguém falou, só que pelo fato dele conhecer as pessoas e se relacionar, ele sabe quais dificuldades as pessoas possuem, principalmente se for as pessoas estratégicas. E algo que você precisa buscar, com certeza, se você quiser ser promovido, é alinhar sua expectativa de entrega versus o que o seu chefe espera que você entregue. Se você estiver com isso desalinhado, a possibilidade de uma demissão ela vai aumentar aos poucos. Afinal, pensa só, você acha que está entregando super bem, mas para o seu chefe seu trabalho está regular para fraco. Imagina isso acontecendo. Obviamente, você não está sendo considerado para uma promoção. Nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são todas as ações que eu usei para eu buscar a minha promoção. E a primeira delas é o alinhamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir depois de assistir esse aqui e aumentar suas chances de ser promovido. E agora eu quero desmistificar uma coisa com você. Muita gente fala sobre o puxa-saco, sobre aquela pessoa subiu porque ela é puxa-saco, blá blá blá, igual eu já comentei aqui com vocês. Porém, o puxa-saco é você querer se conectar genuinamente com as pessoas, igual eu comentei, ajudar as pessoas a resolver um problema e você de fato vai ser o pivô de resolução do problema, não tem nada errado com isso. Às vezes, aí entra de novo, né? As pessoas pensam que existe algo errado com isso e não tem. Imagine que seu chefe, ele te contratou para resolver problemas. Um outro ponto, ele te deu um voto de confiança. E nada mais justo do que você ser grato ao seu chefe. Isso quer dizer que, se você quiser demonstrar gratidão para as pessoas, não é puxa-saquismo. E as pessoas demonstram gratidão de formas diferentes. Eu, por exemplo, já falei isso aqui algumas vezes, eu sou mineiro. E eu vou te dar um queijo, uma goiabada, um doce de leite como gratidão. Muito provavelmente. Se você contribuiu de alguma maneira para o meu crescimento, se você me ajudou de alguma maneira. A gente tem esse hábito, a gente tem esse costume, porque demonstra a gratidão. E claro, uma vez que você cumpriu todos os combinados ali com o seu chefe, fez o máximo para poder entregar o resultado, você vai lá e dá um presente para ele de fechamento. Qual que é o problema disso? As pessoas enxergam isso como, sei lá, algum tipo de propina, algum tipo de suborno, mas não é isso. Não é essa a intenção. Seu chefe interpretou que poderia ter sido. Você vê que o problema não é você, o problema é com a outra pessoa que interpretou errado. E é importante isso ter clareza. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de falar com os meus líderes quando eu fiz isso. Eu dei um presente da minha região para o líder, ali para o meu gestor. Eu falei, qual que é o problema de eu demonstrar gratidão por você? Nenhum. Porque você confiou em mim a primeira vez. Eu gosto de doce de leite, eu te dar um doce de leite para você provar e achar que é bom também. Não tem nada de errado. Veja, a conexão aqui ela é genuína. E isso que eu gosto de desmistificar, porque isso trava muita carreira. Você para de fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar e pensando que aquilo ali vai ser mal interpretado, sendo que só bastava você esclarecer, colocar em pratos limpos, ok? Beleza. Quando você entende que não tem nada de errado nisso, você começa a crescer para o próximo nível, porque você começa a se relacionar melhor com as pessoas. E aqui, quando você explora isso com elas te dão mais abertura. Você começa a entender as intenções
em torno daquele resultado. Entenda o seguinte, quando você está no corporativo, todo mundo está trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Você está dentro de uma equipe. E essa equipe, ela está rumo em uma direção. Uma outra equipe de outra área também. E quando vocês começam a fazer essas conexões, você começa a entender quais problemas você vai conseguir resolver e ajudando outras pessoas. E quanto mais pessoas você ajuda genuinamente na empresa, mais visibilidade você ganha. Isso é muito, muito forte. E eu estou falando de intenção verdadeira. E muita gente confunde essas coisas. É o interesse em crescer junto com a pessoa. Você tem interesse com a pessoa? Tem, não tem problema nisso. Agora, se você faz algo com a pessoa já esperando alguma coisa em troca, pronto, você colocou por terra toda a sua vontade genuína de ajudar aquela pessoa. E essa vontade, ela se torna uma frustração. Porque o que acontece? A pessoa, ela por vezes, ela não vai contribuir com você. Às vezes ela vai achar, ok, ele não fez nada mais que a obrigação. E se você não estiver preparado, o impacto no seu emocional vai ser muito pior. Se a pessoa não correspondeu com a sua boa vontade, paciência, gente. Você está na sua caminhada. Siga, sem mágoa, sem ressentimento. Mais uma vez, se você pensar assim, nossa, que ingrata essa pessoa comigo, pronto, sua boa vontade já era. E é assim que você cresce sem puxar saco e o tapete de ninguém, com essa intenção genuína. Você faz o que você precisa fazer, faz o que muitas vezes o puxa-saco de verdade ele está disposto a fazer e você não. O que o puxa-saco está disposto a fazer que é normal e você acha que isso é puxa-saquismo? Se conectar com as pessoas, entender como que as pessoas gostariam que os problemas delas fossem resolvidos, principalmente o do seu chefe e de pessoas estratégicas ao seu redor, ter intenção, ter clareza das coisas que você deseja, que você quer e principalmente vender o seu resultado. E aqui a principal diferença entre você crescer sem puxar o saco de ninguém está justamente em vender o seu resultado real. Você não teve que passar por cima de ninguém para ter o resultado. Você não deixou um rastro de pessoas frustradas para trás. Isso é importantíssimo. Quando você cria esse ecossistema onde as pessoas entendem que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa estável e que você resolve problemas, pode ter certeza que quando existir um problema e as pessoas começam a pensar em você de primeira, é ali que mora o caminho da sua promoção. E principalmente, sem trair os seus princípios, sem trair os seus valores. E com uma postura de uma pessoa puxa-saco, sem realmente ser você vai aumentar bastante suas chances de ser promovido. Vai por mim. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se te agregou, você entrou aqui e pensou, putz, eu acho que eu não tinha essa perspectiva antes, se inscreve no canal, ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando maneiras e métodos para que você possa aumentar a sua visibilidade e ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.